usar a inteligência artificial para resolver problemas do Brasil, como ferramenta para resolver problemas que a gente vive todos os dias, que nem foi falado hoje na abertura, com sotaque brasileiro, com tempero brasileiro, e não aqueles problemas que já estão sendo resolvidos em vales de tecnologia. Esse é o intuito do AI for Good, um dos 7 programas de impacto social da Brasil Conference, esse ano na sua 3ª edição, com o tema IA que aproxima, conectando pessoas, derrubando barreiras e fortalecendo o pertencimento da sociedade brasileira. Eu sou Ana Veronese, sou cientista da computação, faço meu doutorado em engenharia da computação aqui nos Estados Unidos e tive a honra de organizar o AI for Good esse ano. Bom dia, pessoal. Eu sou o Gabriel, também sou aluno de doutorado, também sou VP do AI for Good e trabalho no programa faz 2 anos. O motivo que eu estou nesse programa, que eu sempre repito, é porque eu gosto de conhecer essas pessoas que a gente traz. Assim, gente, esse ano a gente teve um processo muito longo de 200 grupos. Desses 200, a gente selecionou 8 que a gente desenvolveu com a nossa equipe maravilhosa de organizadores e mentores que estão ali. Desses 8, a gente selecionou 3 que vão apresentar para vocês hoje. E é por isso, gente, eu vou fazer só um conselho. Não deixe esse painel passar batido, não entre e sai. Entre em contato com a gente. Se você vê algo aqui que você gosta, alguém que você quer se conectar, vem pra gente. Eu sei que todo mundo quer tirar foto com o Cafu, eu também quero. Mas vocês deveriam querer tirar foto com eles também, porque essas pessoas são muito boas. E dessa foto talvez saia uma conexão. Então assim, gente, a gente vai estar no almoço lá, vem conhecer a gente e bom painel. O mundo vive grandes desafios. No Brasil, muitos deles se transformam em oportunidades. Somos o país da resiliência, da luta e da perseverança. Das mães que acordam cedo tentando organizar a vida financeira da família, dos servidores públicos que trabalham todos os dias para manter o país rodando e das pessoas que navegam um mar de informações, muitas vezes sem saber no que podem acreditar. Cada vez mais precisamos de pessoas determinadas a transformar realidades. Por isso, a Brasil Conference dá palco a quem está trabalhando em soluções para esses desafios. É assim que nasce o AI for Good, para reconhecer projetos inovadores de inteligência artificial. A IA é a IA que cuida de quem cuida de todo mundo. Pelo WhatsApp, as mães podem enviar seus gastos, receber dicas de gestão financeira e calcular o balanço mensal, seja por mensagem de texto, áudio ou foto. Já o Comprasmet é uma inteligência artificial que identifica licitações semelhantes entre diferentes órgãos públicos e dá o match entre elas, garantindo mais eficiência e mais transparência. E por fim, o Tá Certo Isso Aí? Uma ferramenta que combate a desinformação diretamente no WhatsApp. Ela analisa mensagens encaminhadas, identifica possíveis fake news e gera dados sobre como esses conteúdos circulam por aí. É com projetos como esses que estão usando tecnologia para impacto social que a Brasil Conference 2026 nos convida a pensar e construir um novo Brasil. Temos a honra de chamar a Camila Schutte ao palco. A Camila Schutte é fundadora e CEO da Mastertech da Somas, especialista em inteligência artificial, inovação e inclusão digital, membro do W20, reconhecida por grandes organizações, pela Forbes, Woman in Tech, a NEFAC, e uma pessoa maravilhosa, incrível. Conversem com ela durante a conferência. Camila, bem-vinda. Gente, obrigada. Vou contar que a melhor linha do meu currículo é que eu conheço a Ana e a Márcia há uns 10 anos, pessoal. Márcia estava no ensino médio, Ana estava na graduação ainda. Então, elas são queridas, certo? Sou fã de vocês, gurias. Vamos lá. A missão da moderadora é só dar palco para a turma. Mas elas me pediram para fazer uma abertura. E eu anotei várias coisas. Depois que eu virei mãe, eu comecei a fazer um diário para as minhas filhas toda vez que eu viajo. Eu começo a escrever coisas que eu acho que um dia
elas vão ler e vão gostar. E aí, eu de manhã sentei para escrever e mudei tudo que eu queria falar aqui. Então, eu vou falar só 2 coisas, tá? A primeira, pessoal, é que eu acho que ninguém que está aqui pode se dar o luxo de falar que não vai se envolver com inteligência artificial. Falar sobre a hoje não é mais sobre tecnologia, não é papo para o doutorado do Gabs, papo para um café entre eu, a Marcinha e a Ana. É uma decisão de distribuição de poder, tá? É uma decisão intencional de como e onde a gente vai usar. Então, todos vocês estão co-construindo esse painel. E aí vem o meu segundo comentário que eu queria fazer aqui. Queria que vocês imaginassem isso aqui como algo que no mundo da inovação e do empreendedorismo a gente chama de Dolphin Tank, que é um tanque de golfinhos. Ficou famoso, né? E o acrônimo vem, né? A comparação vem do Shark Tank, que vocês devem conhecer o programa. Aqui eu quero que vocês escutem cada uma dessas ideias e pense como que eu, na minha pequenez, posso fazer uma conexão que importa para a galera que vai falar aqui. Que seja um feedback, uma pergunta, algum café que eu possa apresentar lá no Brasil. Escutem com esse olhar. E aí você pode se perguntar por quê, né? Tipo, tá bom, Camila. O que isso vai mudar? O Brasil é isso. O Brasil é essa complexidade maluca que se unir nas suas diversidades maiores, desde culturais, regionais, de campos de atuação, se a gente deliberadamente decidir construir em conjunto aqui uma solução que dê cabo da complexidade que é o Brasil, essa solução escala para o mundo e pode ser muito bem sucedida. Então, eu queria que vocês se colocassem à disposição desse painel aqui. Combinado? No mais, bastante palma, porque é a primeira vez desses 3 fazendo pitch na frente de tanta gente, pessoal. Tirando que eu nem vou contar que está no YouTube e que isso vai correr o mundo, né? Mas deixa eles, já tem pressão suficiente aqui, né? Mas como uma boa dica que eu dou para todos os meus alunos, ninguém morre de pitch, pessoal. Então vai todo mundo sobreviver e eles estão aqui num tanque de golfinhos. Combinado? Todo mundo entendeu a missão? É nóis, então bora. Vamos lá. Eu vou chamar agora vou convidar vocês a conhecer a IA, uma assistente financeira para mãe solo baseada em inteligência artificial. O projeto foi idealizado pela Adriele Ornelas, pesquisadora de UX, comunicadora e empreendedora social, nascida e criada na periferia de Salvador, ao lado do Péricles Oliveira, engenheiro eletricista e mestrando em inteligência artificial na UFBA, e Luan Mota, analista de dados com experiência em projetos de IA e arquitetura de dados. A Adri não está aqui conosco, estamos sentindo falta dela, mas ela não pôde estar com a gente, mas vai começar já fazendo parte desse momento. Iya significa mãe em Yorubá. No Brasil, 11 milhões de lares são chefiados por mães solo. Cerca de 18% desse crescimento foi na última década. Isso é mais que a população inteira de Portugal. Esse crescimento tem cor e CEP. 90% desse aumento são de mulheres negras. Eu cresci cercada dessas mulheres que fazem milagre com tão pouco. E que no fim do mês não sabem para onde o dinheiro foi. Isso não é apenas uma estatística para mim. É a foto da minha família. É a realidade da minha comunidade. 64% dessas mulheres vivem em situação de pobreza. Elas já fazem tanto com tão pouco. Isso não é falta de esforço, é falta de ferramenta. E foi pensando em mudar essa realidade que a gente criou a IA.
A IA é nossa assistente financeira que vive onde elas já estão, no WhatsApp. Isso porque 99% dos brasileiros já estão lá. Ou seja, elas não precisam aprender nada novo, é no app que elas já usam, do jeito que elas já sabem. Mas, por trás de toda essa simplicidade, existe uma inteligência que trabalha silenciosamente, que são os agentes de IA especializados. Eles escutam, transcrevem e categorizam tudo automaticamente. E o resultado? Nós temos uma solução sem burocracia, sem planilhas e sem fricção. Mas na prática, o que isso significa? Significa que simplificar a vida financeira pode ser tão simples quanto isso. É só mandar uma mensagem, por exemplo, recebi meu salário e pronto, a IA registra. Ou se ela passou no mercado, sabe aquele cupom que normalmente se descarta? Tira uma foto dele e manda para a IA. A IA organiza tudo automaticamente. Ou então pagou uma conta e está na correria do dia a dia, não consegue parar um minuto para poder registrar. É só mandar um áudio. A IA também vai te responder em áudio. Mas e como ela quer saber, e quando ela quer saber como está a sua vida financeira? Ela não abre planilha, ela só pergunta como está a minha vida financeira. E a IA resume, simples, do jeito que precisa ser. Aqui, a tecnologia não pede mais esforço, ela alivia. E foi em fevereiro desse ano que a gente colocou a IA na prática. A gente rodou um piloto com 14 mães lá em Salvador, e delas, 10 se cadastraram na nossa plataforma e 5 se engajaram, colocaram a IA na rotina do seu dia a dia. Mas o mais importante aqui são as 3 que relataram mudança na forma como elas enxergam o dinheiro. E o que essas mães nos falou mudou tudo. A primeira informou que achava que o problema era o salário, era o delivery. Ela identificou R$ 200 indo para o delivery e aí ela pôde remanejar para o supermercado. A segunda nos disse: eu tinha medo de ver os números. A IA me mostrou sem julgamento. Ela tinha ansiedade de ver os valores ali no aplicativo, muitas vezes baixos, negativos, e a IA conseguiu mostrar para ela que o problema era muito menor do que ela imaginava. A terceira falou: pela primeira vez em 3 anos, sobrou R$ 50 no final do mês. R$ 50. Pode parecer pouco, mas para quem nunca sobrou nada, é o início de uma reserva. É dignidade. A gente está muito feliz, né? Temos aí 6 meses de projeto. O projeto foi concebido em outubro e em um mês, em fevereiro, a gente conseguiu mudar a vida de 3 mães. 3 mães que conseguiram perceber para onde o dinheiro ia. E o que a gente pode fazer, então? Imaginem, com 6 meses, com 1.000 mães, né? A tecnologia já existe, o produto já funciona, a gente só precisa de escala. A gente sabe como funciona, a gente já sabe que deu certo, e agora a gente está precisando só identificar onde encontrá-las, né? A gente traz aqui alguns exemplos, talvez através de CRAs ou ONGs, né? Associações comunitárias, que já trabalhem com essas mães, com essas mulheres. 4 em cada 10 mulheres são mães solo no Brasil. Então, grupos, instituições filantrópicas, por exemplo, que trabalham com elas, a gente gostaria muito de se conectar. Ou através do governo, né? Políticas públicas como Bolsa Família, através do Cade Único. O WhatsApp já está lá, a mãe já está lá. Só faltava a IA. Inclusive, no nosso site, né? Acabamos não conseguindo botar o QR Code, mas depois a gente pode passar certinho um site para vocês. Tem um botão de quero apoiar meu projeto. Então, é possível, né, cadastrar cada mãe nessa plataforma, onde, para pessoas, né, as mães, a gente tem essa forma. A gente também gostaria de se conectar com desenvolvedores, cientistas que trabalham aí com grafos de conhecimento, com sistemas de recomendação, é o que a gente vai fazer. E para as marcas, será o primeiro projeto
para publicidade em 3 principais TVs conectadas. Então, a gente vai ter como assinar, a marca vai assinar o projeto e ser exibida com base em segmentação nos temas do seu interesse. Bom, somos 3 jovens da periferia de Salvador, Adriele, Luan e Péricles. A gente não estudou esse tema na teoria, né? A gente viveu do lado dele. São 11 milhões de mães, 22 milhões de crianças. A gente não está só ajudando elas a juntarem dinheiro, a gente está tentando quebrar um ciclo. Obrigado. Já já eles voltam aqui para receber, né, um reconhecimento formal e tal, mas estou achando 1.000 pouco. Vou desafiar a ABC a conseguir umas 5.000 mães para eles. Um contratinho. Tá bom. Mas queria só ressaltar uma coisa antes de chamar o próximo projeto. Vocês perceberam como o IA para o Bem é menos sobre um desafio tecnológico e muito mais sobre um projeto de sociedade? Pessoal, sobre uma decisão deliberada e intencional de trazer quem estava na ausência dessa mesa de discussão. Tudo bem? Eu podia trazer vários dados aqui, mas hoje a gente tem, uma mulher tem 30% menos chance de ter acesso a uma conexão significativa e usar IA. Então, a gente precisa falar sobre isso. Para mim, o IA é só o começo inclusive desse letramento digital sobre possibilidades. Então, arrasaram, gente. Vamos para o próximo? Estão preparados? Tem mais um. Vamos lá. Agora a gente vai conhecer o Comprasmet, o projeto que utiliza inteligência artificial para identificar contratações públicas semelhantes, mas que são realizadas por diferentes órgãos. E como o próprio nome sugere, dar o match entre elas. O projeto foi idealizado por Guilherme César Benevides, estudante de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Roraima e natural do Amazonas, de Manaus. Gente, tô maluca? Tô lendo o negócio, é Amazonas, mas tá escrito em Manaus. Atualmente está estagiando no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, em parceria com o professor Tiago Lobo. Bora? Vem cá, Gui, contar pra gente. Comprasmet. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme César e eu sou estudante, como a Camila disse, da Universidade Estadual de Roraima. E hoje eu venho trazer para vocês o Comprasmet. Mas antes disso, eu queria perguntar uma coisa. Qual desses pontinhos vocês acham que representa Roraima no mapa da nossa nação? Eu gostaria de parabenizar aqueles que escolheram o pontinho vermelho, pois foi aqui, nesse estado, por muitas vezes esquecido pelo resto do Brasil, que eu e o meu professor Tiago Lobo nos deparamos com um problema. Como vocês podem ver aqui nesse timer, que eu coloquei aqui embaixo, já se passaram mais de 30 segundos. Nesses 30 segundos, mais de R$1.800.000 foram desperdiçados. E no período que eu falei essa frase, mais 20 mil foram. E essa perda não se dá a um super vilão de filme ou a corrupção que nós vemos diariamente nos jornais. Esse dinheiro foi embora num ralo invisível, que nós chamamos de o desperdício da compra isolada. E só para nós termos uma noção da dimensão desse ralo, anualmente, mais de 305 bilhões são desperdiçados nesse ralo. Se esse dinheiro fosse reinvestido na população, nós poderíamos construir mais de 3.000 maternidades, mais de 15.000 escolas públicas, 200 hospitais de altíssimo padrão e mais de 100.000 creches para as crianças brasileiras. Isso sim teria impacto na nossa sociedade. Porém, vocês podem estar pensando, se esse é o problema da compra isolada, do desperdício isolado, é apenas nós nos unirmos e fazermos essa compra de forma compartilhada. E essa também foi a resposta que nós chegamos. Porém, nós encontramos um desafio para isso, que é a complexidade, que a gente dividiu em 3 etapas. A primeira sendo volume. Para eu saber quem quer comprar a mesma coisa que eu precisaria ler todos os planos de contratação de todos os órgãos do Brasil, que são centenas. E cada plano de contratação tem mais centenas de itens. É uma nem
humanamente impossível a pessoa ler todos isso e bater um com um para saber se alguém vai comprar a mesma coisa que eu. Isso acarreta no segundo problema, que é a falta de padronização. Um item pode ser descrito de diversas maneiras. E dessa maneira, aumenta em muito a complexidade de eu analisar um com um e saber, será que é realmente a mesma coisa que eu vou comprar? E esses dois problemas, juntos, são a causa do terceiro, que é a falta de comunicação entre esses órgãos. Por muitas vezes, por bater cabeça nesse processo, ficar horas e horas batendo, eles se isolam, desistem de se relacionar, e a gente tem um cenário que não é raro, que a gente tem o mesmo item sendo comprado por preços diferentes, como foi o caso que nós identificamos da resma de papel, que em alguns cantos era por 26, outros compraram por 20, alguns por 23, e por aí vai. E foi realmente focados em resolver esse problema que nós desenvolvemos o Comprasmet, a IA que aproxima o Brasil. Durante a nossa pesquisa, nós nos deparamos com o caso da vitamina D, onde vários municípios do sul do Alagoas se uniram para fazer a compra do medicamento. E nessa compra, eles conseguiram obter uma economia de 90%. O que antes era comprado por 46 de forma isolada, foi comprado por 4,60 quando eles se uniram. Essa economia permitiu que a população tivesse mais acesso a esse medicamento. E foi inspirado nesse caso que durante o desenvolvimento do Comprasmet nós brincamos que nós íamos nos tornar o Tinder das compras públicas. Só que diferente do relacionamento normal, de 1 a 1, a gente fala que a gente quer criar um relacionamento aberto, sem limite de pares perfeitos para uma compra. E como nós fazemos isso? Aqui a gente tem um gráfico com várias bolinhas e conectadas. Cada bolinha dessas é um item que o órgão público quer comprar. E nós passamos todos esses itens para a nossa IA do Gema 3, para ela ler todos, e assim que ela detectar 2 itens similares, ela conecta eles, fazendo assim o que era humanamente impossível se tornar possível por conta da IA, criando assim uma rede de conexões, que nós chamamos de uma conexão de economia. E essa economia não é apenas uma economia de tabela, como foi provado pelo município de Campo Alegre, que construiu uma central farmacêutica sem precisar do investimento do interior ou do exterior, ou de um investimento milionário. E sim, essa central farmacêutica foi construída com o dinheiro que foi economizado a partir de compras compartilhadas, provando que essa é uma economia que se transforma em um legado físico para a população brasileira. Agora, antes de eu mostrar o Comprasmet em si para você funcionando, eu gostaria de pedir que vocês olhassem embaixo dos braços da cadeira de vocês. Alguns de vocês vão olhar uma surpresa. É dos dois. Do braço. O braço da cadeira aqui, onde a gente apoia. Alguém achou? Ali achou, ali. Ah, isso! Gente, isso que vocês encontraram é uma balinha de cupuaçu que eu trouxe do estado de Roraima para vocês. Isso representa o Comprasmet já está conectando vocês com o estado de Roraima. E lembrando que a gente tem que nos conectar com aquilo que é nosso, da nossa nação. Agora, partindo para o Comprasmet em si, aqui nós temos a nossa página inicial, onde nós temos algumas informações gerais, como os órgãos cadastrados, o total de itens, as conexões que o Comprasmet já detectou, porém o verdadeiro diferencial se encontra aqui, nas oportunidades identificadas. Aqui são algumas oportunidades de compra de larga escala que o Comprasmet já detectou. E só para olhar mais de perto uma compra dessa, aqui nós temos o Comprasmet já mostrando o nome do item, o nome do órgão que pode ficar responsável por essa compra, e a quantidade de órgãos participantes dessa compra. E caso a pessoa tenha interesse em ingressar na compra, o Comprasmet vai mostrar algumas informações extras, como a quantidade estimada até o momento e o nome de todos os órgãos participantes. E aqui mesmo, a pessoa já pode se ingressar e começar a conectar com todo o Brasil. A nossa segunda tela é o nosso radar de oportunidades. É uma ferramenta gráfica para a gente ver de forma dinâmica todos os itens e suas conexões. Aqui a gente também pode filtrar por órgão, para a gente ver todas as conexões daquele órgão em específico. E, por fim, nós temos o nosso catálogo de itens, onde nós temos todos os itens que foram cadastrados no Comprasmet, podendo, mais uma vez, poder ser filtrado por órgão e ver todos os itens que aquele órgão planeja comprar. E caso vocês tenham interesse, aqui, se vocês lerem esse QR Code, vocês já podem baixar e começar a experimentar o Comprasmet. E caso vocês o façam, vocês verão que não é uma ferramenta que precisa de milhões de investimentos para ser implementada. Ela pode ser mais uma feature conectada ao Comprasmet, que já é uma ferramenta de fomentação de compras públicas.
E eu gostaria de lembrar a todos que, assim como no Tinder, se a gente não tem uma conversa, a gente não tem uma conexão. Então, caso você que trabalha com serviço público, eu convido você a dar o primeiro passo. Se conecte comigo, me traz um caso real e eu mostro para você, de forma prática, como transformar um desperdício isolado em uma economia concreta. Um computador? Alô, aí. Eu tive a honra de jantar. Tô maluca, né? Dei aula desde as 6 da manhã, gente, foi mal. De jantar do lado do Gui ontem. E para mim é muito, muito, muito claro o quanto a gente tem que fazer a gente não está aqui só para aprender tecnologia. Eu e o Gui, sendo cientistas da computação e estudando essa parada, a gente não está aqui para fazer tecnologia, para compartilhar. A gente está aqui com um pacto de construção do futuro que a gente quer. De não parar de aceitar esse futuro provável. Quando vocês olham para mim e para o Gui, vocês pensam, o que será que vai ser a próxima IA e não sei o quê. Não. Tanto eu quanto ele, e eu acho que aqui é um convite às pessoas técnicas, mas todo mundo que se envolve em tecnologia, é menos sobre tentar ficar adivinhar, né, Gui? Qual que vai ser a próxima grande ferramenta, a próxima grande sacada? A gente quer construir isso, é esse futuro que a gente escolheu. É o futuro desejável do Gui. Tô apostando em você, hein, Gui? Obrigado. Você vai resolver esse negócio, viu? Obrigada. É futuro. O Gui me mostra que é o futuro desejável. Ele está construindo o futuro desejável e não aceitando o futuro provável. Vamos pro último? Tá acabando já, gente. Tanta coisa legal, né? Já tá acabando. Tem uma menção, acabou. Bom, vamos lá. Próximo. Bom, por último, temos tá certo isso aí? Que usa inteligência artificial para combater a desinformação diretamente no WhatsApp. O projeto foi desenvolvido por Cauê Paiva Lira, Luiz Felipe Diniz Costa e Pedro Henrique Ferreira Silva, todos estudantes de ciência da computação do ICMC USP, que juntos trazem experiência em pesquisa acadêmica, competições nacionais de tecnologia e engenharia de software para impacto social. Opa, pessoal, queria apresentar o Tá Certo Isso Aí, mas antes queria mostrar esse vídeo aqui que eu recebi no WhatsApp. Moça, me dá uma moeda para comprar ração? Eu não tenho nenhuma moeda para pagar esse folgado. Vá trabalhar na empresa que eu trabalho, eles estão contratando. Deus me livre, tu trabalha lá e não tem nenhuma moeda? Se vocês recebessem esse vídeo do grupo da família, como é que saberiam dizer se é verdadeiro ou se é falso? Como é que vocês poderiam dizer se tá certo isso aí? Felizmente, com a nossa solução, Tá Certo Isso Aí, ficou muito mais fácil, pois nós criamos uma solução completa de combate à desinformação no WhatsApp, que permite você verificar vídeos, imagens, links, todo tipo de mídia, sem sair do aplicativo. É simplesmente você encaminhar uma mensagem para o nosso contato no WhatsApp, que a IA vai analisar aquele conteúdo e vai rapidamente retornar uma resposta. A primeira parte da resposta é um resumo geral, como, por exemplo, todas as afirmações foram classificadas como verdadeiras ou como falsas. Já a segunda parte da resposta, temos uma análise detalhada, onde cada afirmação é enumerada e seu veredito é mostrado, como verdadeiro, falso, fora de contexto, ou não foi possível verificar. E também trazemos todas as citações utilizadas naquela verificação embaixo. E a parte final da resposta, nós temos todas as fontes e citações utilizadas, todas de fontes confiáveis, na checagem. Mas isso não é apenas uma ideia, um protótipo que nós criamos em um hackathon. É uma solução real que já impacta a vida de milhares de brasileiros. Nós temos mais de 6 mil usuários distintos no WhatsApp, e já verificamos mais de 8 mil mensagens na plataforma, e também já aparecemos reportagens da UOL e da Rede Globo. E não eram quaisquer mensagens sendo checadas na nossa plataforma. Trouxe aqui alguns exemplos de fake news envolvendo política e polêmicas durante o carnaval. Então foi muito gratificante ver que o povo brasileiro estava confiando no Tá Certo Isso Aí para checar tópicos tão relevantes. Agora um pouco mais sobre a parte técnica, como é que nós utilizamos a IA para a checagem de fatos? Temos uma arquitetura baseada em agentes de IA, que são sistemas autônomos capazes de tomar decisões para atingir um objetivo em comum. O primeiro agente é a IA de busca. O objetivo dela é buscar o máximo de conteúdo para a checagem.
utilizando portais confiáveis como portais de checagem e também grupos de mídia renomados. Uma vez que essas fontes sejam compiladas, a IA de julgamento entra em ação. O objetivo dela é pegar todas essas citações e, para cada afirmação, emitir um veredito, que pode ser verdadeiro, falso, fora de contexto ou fontes insuficientes. E a nossa IA também não inventa. Caso a gente não tenha fontes para checar aquela afirmação, ela fala que não foi possível verificar, ao invés de gerar um conteúdo que muitas vezes pode ser desinformação. E é aquilo, checar fake news uma a uma no WhatsApp é uma causa nobre. Tanto que se não fosse, nós não teríamos criado o certo isso aí. Mas eu vou ser sincero, não é suficiente. Porque enquanto a gente checa notícia uma a uma, enquanto o Tá Certo Isso Aí, grupos de mídia checam notícias uma a uma, temos verdadeiros grupos criminosos que promovem uma enxurrada de desinformação, muitas vezes atacando os grupos mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, nós temos que mudar a postura para combater esse problema. Como o Cauê disse, né? Para conseguirmos finalmente ganhar a guerra contra as fake news, não podemos ficar em silêncio, né? Não podemos ficar na defensiva. Nós precisamos atacar. Precisamos conhecer o inimigo. O problema é que o WhatsApp, uma das redes sociais mais utilizadas por essas organizações criminosas, é uma caixa fechada. Pouco se sabe o que acontece lá dentro. O máximo de informação que temos é se uma mensagem foi encaminhada com frequência. Não sabemos nem com qual frequência exata essa mensagem foi encaminhada. Quem dirá em informações mais importantes, como os tópicos mais compartilhados por esses grupos criminosos. Refutar fake news por fake news seria como enxugar gelo. Precisamos atacar a raiz do problema. Precisamos abrir essa caixa fechada. E é exatamente isso que nós fazemos com a nossa plataforma de análise de dados. Permitimos que o usuário consiga ver em tempo real toda a desinformação que está rolando dentro da plataforma. E como nós fazemos isso? Basicamente, toda a mensagem analisada pelo nosso bot é anonimizada e encaminhada para um banco de dados público, que está disponível em tacertoissoaí.com.br. E isso é incrível, porque permite com que jornalistas, pesquisadores e a sociedade civil consigam mapear em tempo real a desinformação dentro do WhatsApp. Porque hoje, quando uma fake news chega nos grandes veículos de mídia, cara, é porque ela já espalhou o Brasil inteiro. Mas agora, com esses dados em mãos, podemos finalmente criar campanhas contra a desinformação muito mais direcionadas e assertivas. A título de exemplo, vejam essa análise feita pelo nosso bot. Percebam que, diferente de outros veículos de checagem, nós não pegamos a notícia inteira e classificamos ela como falsa ou verdadeira. Na verdade, nós dividimos a notícia em afirmações e julgamos afirmação por afirmação. E por que nós fazemos isso? Basicamente, nós sabemos que as notícias mais perigosas, as fake news mais perigosas, são aquelas que misturam informações verdadeiras com informações falsas, a fim de gerar mais credibilidade. Então, separar por afirmações permite com que a gente consiga ter mais transparência e também avaliar a checagem como verdadeira, falsa ou fora de contexto. Mas vocês podem estar se perguntando como nós podemos fazer pesquisas dentro do nosso site, como é que a gente pode pesquisar pelas análises feitas pelo nosso bot. Então, dentro da nossa plataforma de Analytics, a gente consegue tanto fazer pesquisa com linguagem natural, então procurar sobre assuntos específicos, né? Mas também podemos fazer filtragem por categorias. Então, por exemplo, eu posso filtrar por notícias relacionadas a esporte, notícias relacionadas a ciências políticas ou até mesmo tecnologia. E tudo isso é possível graças a uma metodologia do Conselho Internacional de Telecomunicações de Imprensa, o IPTC, que permite com que a gente consiga analisar afirmação por afirmação e classificar os tópicos relacionados a ela. O mais legal de tudo é que também contamos com revisores humanos, que são revisores credenciados na nossa plataforma, que tem como único intuito auditar o bot. Então, eles podem avaliar as checagens feitas pelo bot, podem sugerir fontes e melhorias. E isso é incrível porque permite com que eles não só contribuam com a verdade, mas também com a educação midiática de todo o nosso país.
Mas o nosso objetivo vai além da nossa plataforma. Queremos que pesquisadores, jornalistas e gestores públicos tenham acesso a modelos de IA voltados ao combate à desinformação. Esses modelos vão ser. Ao criar uma base de dados de checagens feitas pela nossa plataforma, estamos criando a fundação para treinar modelos de IA voltados ao combate às fake news. Esses modelos e os dados serão abertos para todos, tornando o Tá Certo Isso Aí cada vez mais preciso e transparente. Afinal, combater a desinformação em escala exige colaboração. E nesse espírito de trabalho em equipe, eu queria pedir a ajuda de vocês com Tá Certo Isso Aí. Cada pessoa aqui na plateia pode começar de forma simples, encaminhando uma mensagem suspeita ao bot. Cada verificação fortalece nossa base de dados e melhora o sistema para todos. E caso alguém tenha experiência em jornalismo ou em checagem de fatos, eu convido vocês a se inscrever na nossa plataforma para se tornar um revisor oficial. E se você representa uma empresa, instituição pública ou grupo de mídia, eu convido você. Precisamos de parcerias para tornar essa expansão possível, tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional. O desafio é gigante. A desinformação nunca foi tão escalável e convincente, justamente em um ano de eleição. Por isso, queremos usar a tecnologia para ajudar a esclarecer informações e tornar a verificação mais acessível para todos. E juntos podemos garantir que verificar seja tão fácil quanto encaminhar. Vai, vou contar até 10 pra você escanear isso aí, vai. 1, 2. Falando sério, gente, parabéns, turma, ó. Alguém não tem o WhatsApp instalado no celular? Alguém não sabe como começar a ajudar? Então pronto, tá? Boa, gente, parabéns, viu? Já estamos acabando. Quero fazer uma menção honrosa, aí eu vou colocar aqui o QR Code para vocês e só uma foto. Prêmios e fotos, isso mesmo. Menção honrosa, pessoal. Tanto a Adriele quanto Carla não vieram porque não conseguiram tirar visto, certo? Saco. Por isso, menção honrosa para iClick, uma tecnologia que permite que qualquer pessoa possa controlar o computador usando apenas seus olhos. O projeto tem um potencial de impacto enorme na inclusão digital, tornando o acesso à tecnologia mais acessível para pessoas com limitações motoras. Ela foi desenvolvida pela Carla Stefani, mestranda da UFF. E nesse momento que ela está buscando, o pessoal representando aqui, né, a necessidade é apoio para escalar a solução, ampliar a divulgação do projeto e se conectar com pessoas que atuam nesse espaço. Então, se você trabalha com acessibilidade, tecnologia assistiva e inclusão digital, é uma ótima oportunidade de conexão. Fica aqui a nossa menção honrosa para Carla. Beleza? Próximo slide. Uhul! Ah, não, tá aqui, desculpa, não é próximo slide, não. Esse QR Code é onde você vai formalizar todas as conexões, contatos, para a gente poder continuar trabalhando. Para a gente, eu já estou no time do AI for Good, né? Para a gente. Para a turma poder depois passar os contatos de vocês e fazer essa ponte com os grupos, tá bom? Enquanto vocês escaneiam, eu vou fazer o reconhecimento aqui da entrega dos prêmios. Então, eu queria chamar aqui de volta para o palco o Luan e o Péricles do IA para receber o troféu e tirar a foto oficial. Cadê? Tá aqui? Entrar aqui? São 2, né, agora? Ah, um para os 2. Arrasou. O troféu da IA, gente. Êêê. Vamos trocar esse fundo aqui ou vamos tirar foto com esse aqui? Ou vamos tirar foto ali? Para lá? Então vai. Aqui? Então vai. Foto oficial. Todo mundo tira a foto para marcar eles no LinkedIn. Bora, turma. Aê. Boa. Eu saio. Dá só um passo lá, por favor.
Muito bem. Obrigada, parabéns, gente. Agora eu queria chamar ao palco Guilherme César. Cadê o Gui? Aqui, foto! Parabéns. Bem, cadê a foto? Tá tirando? Aí, vai. E agora, chamar no palco o Cauê, o Luiz e o Pedro. Tá certo isso aí? E turma. Muito bem, pessoal. Além de, vou chamar todos os organizadores, vamos subindo aqui no palco, organizadores, equipe do AI for Good para foto. Queria reconhecer o trabalho, o trampo, o esforço, vai lá, Aninha, o esforço da turma em preparar, treinar a galera. Então, tem detalhes do pitch que eles estavam vibrando, porque falou a palavra. Então, parabéns, gente, pela entrega de vocês. Foto, 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 que o próximo painel é comigo, tá todo mundo indo embora, ninguém vai... Bora, bora, bora. Aperta mais. Eu tô tirando claro. Ô, Ana, vamos fazer um no backdrop também, porque eu acho que... Aí, não, desligou. Quer fazer? Tem como a gente ter esse tempinho? Vencedores, por favor. Rapidinho. Nossa, gente. Ai, você fez uma live. Apertou aí, apertou. Mostra o pé. Olha lá. Acabei. Você vem mais, você tá meio fora, né? Vai, criar a caixinha. Isso. Olha o nome dela primeiro. Só um segundo. Então vamos... Olha aqui rapidinho. Tá. Sou o extra oficial. Calma. Faz uma fazendo mão pra cima, bagunçar assim. Uhul! Fica. Vai, mão pra cima. Aí, todo mundo com a mão pra cima. Obrigada, pessoal! Conexões, hein? Bora!